Olá, graça e paz. O tema da reflexão de hoje é Você existe. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17 diz: E tendo Jesus ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Com essas palavras de Jesus, eu abro a minha reflexão de hoje e, observando essas palavras de Jesus, eu percebo que Jesus está dirigindo essas palavras a um grupo de pessoas que talvez não tinha diante das suas condições, talvez nem mesmo como estar diante de Jesus fisicamente falando. Talvez eram pessoas que não estavam bem trajadas, talvez pessoas economicamente não eram tão resolvidas, talvez eram pessoas que socialmente não eram bem vistas, quem sabe por aquilo que lhes acusavam, quem sabe o pecado, os feitos, talvez pessoas que efetivamente não eram aceitas por muitos daqueles que cercavam Jesus durante as suas reuniões. Mas Jesus estava incomodado com isso. Estavam sim preocupados em levar uma palavra direcionada a essas pessoas. E por isso que Jesus, nessas palavras, ele disse: Eu não vim aqui por aqueles que não precisam e não demonstram essa necessidade de mim, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Jesus estava sim preocupado com um grupo de pessoas que, ainda que a sua vida não fosse para a sociedade ou para alguns daqueles que o acusavam, ou que o rejeitavam, ou que os rejeitavam, Jesus está demonstrando nítida preocupação, e por isso que ele disse: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tema da reflexão de hoje: Você existe. Como que eu posso negar? A grande preocupação que para muitos deve existir é quem eu sou, para onde que eu vou e o que eu devo fazer. Para aqueles que estavam ouvindo ou que estavam tentando ouvir Jesus falar, talvez a situação dessas pessoas fosse a de muitos que de repente estão ouvindo de alguma forma o evangelho nos dias de hoje. Talvez alguns que estão se sentindo fracassados, talvez alguns que estão se sentindo rejeitados por alguma razão, talvez alguns que se perguntam: quem sou eu e para onde que eu devo ir diante daquilo que eu estou vivendo? Naqueles dias, Jesus estava demonstrando essa preocupação. Talvez alguns que nunca tiveram oportunidades na vida, ou alguns que até tiveram oportunidades na vida, mas de alguma forma não conseguiram aproveitar bem as oportunidades. Talvez eu falo para pessoas que se sentem dessa forma. Quem sabe rejeitados, quem sabe discriminados por alguma questão, quem sabe entristecidos, quem sabe preocupados, quem sabe se perguntando como que será o seu amanhã. Talvez eu falo para a pessoa como aquelas que estavam lá diante de Jesus ou tentando estar diante de Jesus. Quem sabe pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir numa escola, talvez pessoas que nunca tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, de ter no seu nome um DRA de doutor, um DRA de doutora, mas você existe. Talvez se eu parasse hoje para conversar com você e você me dissesse a sua história, eu certamente ficaria triste, eu não sei, admirado com a sua história, e você me diria: se eu pudesse, eu tiraria da minha vida ou da minha história essa parte da minha vida. Mas você existe. Talvez
você não tenha tido um casamento tão abençoado, ou talvez o seu casamento não está como começou, talvez o seu casamento foi fracassado, talvez diante de muitos acontecimentos, a sua família não é mais a mesma, mas você existe. Talvez, economicamente falando, você não conseguiu vencer na vida. Talvez economicamente você não conseguiu alcançar o tal ideal que você tanto desejava. Talvez na vida você não conseguiu ainda comprar ou adquirir aquilo que os teus sonhos tanto te levam a crer que vai dar certo. Mas você existe. Como que eu posso negar? Talvez uma grande questão que tem te preocupado e tem te levado a se entristecer, seja o fato de você, nem mesmo no evangelho que você escuta, você conseguir algum espaço na vida. Talvez a grande questão hoje do evangelho que nós temos pregado ou temos ouvido é que você não teria tanto espaço, ou ele não te olharia, porque para muitos você é um fracassado, porque talvez para muitos você não tem uma história bonita para contar, uma história que encanta e que emociona as pessoas, uma história que talvez leva mais pessoas a chorarem ou talvez até te julgar, mas você existe. O que eu quero dizer diante dessa reflexão é que por mais que você se sinta isso, ou por mais que as pessoas queiram te dizer que você é isso, você não é um acidente do acaso. Você não está aqui por simplesmente estar. A minha reflexão de hoje é para que você entenda que você, desde a concepção, desde que você foi gerado, você é um projeto de Deus. Ainda que para muito ou para muitos você não deveria estar, você nunca vai estar, você nunca vai chegar, veio Jesus Cristo para te dizer que ele não veio com a preocupação de estar simplesmente diante daqueles que talvez batem no peito e se acham tão bons, tão realizados, tão puros, tão perfeitos e do jeito que eles se julgam ser. A grande questão que nós precisamos observar e entender é aquilo que Jesus está dizendo na sua palavra. Eu vim para os imperfeitos, eu vim para os doentes, talvez aqueles que não sejam simplesmente ou não sejam doentes da carne, mas doentes da alma. Talvez aqueles que não são doentes da pele, doentes dos olhos físicos, mas de alguma forma enfermos e acometidos por uma enfermidade que tem lhe causado tanto sofrimento. A grande questão que eu vejo Jesus aqui se apresentar e dizer eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que são pecadores, aqueles que, quem sabe, pela sua história, pelo seu caráter, pela sua vida, alguns não querem nem estar perto. Você existe, e foi para isso que Jesus ele veio a essa vida, a essa terra, para te mostrar que você não é um acidente do acaso. Talvez, se você me apresentasse uma lista, seria uma lista de fracasso. Uma lista aonde você diria, fui derrotado nisso, fui derrotado naquilo, mas eu preciso dizer uma coisa. Talvez você tenha sofrido diante de muitas injustiças. E esse editorial de hoje veio para te dizer que você é muito especial para Deus. Você existe. E foi para isto que Jesus veio para te dizer, eu vim para que tenham vida, e eu vim para dar saúde àqueles que não tinham, eu vim para perdoar os pecados daqueles que estão vindo ao arrependimento. Você existe.
Você é especial para Deus. Você não é um acidente. Você não é um algo do acaso. O salmista, ele diz algo que é muito importante no Salmo de número 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste desde o ventre da minha mãe. Você é uma escolha de Deus. Você existe. Você não é um acidente do acaso, você não é um projeto que saiu falido e que veio para ser isso que às vezes você se sente, o que às vezes as pessoas dizem que você é. Você foi criado por Deus e Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer pelos seus pecados, pela sua vida. Eu concluo essa reflexão de hoje te dizendo isto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para acabar com isso. Aquilo que talvez está na sua cabeça, na sua mente, e que muitos tentaram de todos os jeitos de dizer que você não dava certo e que você não iria chegar aonde você tanto desejou chegar. Você não é um acidente do acaso. Você existe. E para Deus, você é muito importante. Desde o momento da sua concepção, Deus olhou para você, te criando com todo carinho, com toda perfeição. Você existe. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo das coisas, o mundo daquilo que é talvez visto com os nossos olhos e que nós admiramos quanta beleza. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, porque Deus te quis, porque Deus te chamou para ser escolhido, e por isso que nessa reflexão eu quero te dizer, você é muito especial para Deus. Teus sonhos, teus ideais, teus objetivos, aquilo que você quer alcançar, pode estar distante? Não sei. Eu não te conheço, não sei o que você pensa e o que você deseja, mas acredite, o Senhor, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida. Você existe. Talvez para mim, talvez eu nem te conheço. Para muitos que até te conhecem, você não existe. Mas para Deus, você existe e você é mais do que especial para Deus. Acredite nisso. Forte abraço e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.